Muito bem, voltamos aqui para o segundo trecho dessa conversa que estamos tendo, eu e o professor Kerli. Nós estamos falando de custos de transação e você vinha concluindo um exemplo, né, Kerli? Falando um pouquinho, mais uma ilustração desse conceito tão Sim. importante. Diga lá. Vamos encerrar esse exemplo, que já se alongou muito, mas concentrar o seguinte, que as empresas, quando estão num tipo de relação de franqueamento, tem um monte de compromissos, e um compromisso comum em todos eles é que a empresa que está sendo o que faz a franquia, o que recebe a franquia, o que está administrando a franquia, o franqueador, não, o franqueado é obrigado a cuidar da imagem da empresa, do franqueador. E é obrigado a cuidar da qualidade dos produtos, é igual a limpeza, a presteza, e, por sua vez, o franqueador é obrigado a cuidar da imagem institucional, da propaganda, dos controles e de facilitar a, a execução do serviço, treinamento, uma coisa importante que o franqueador faz. Pronto, então é isso. Então não É, existe somente fazer ou não fazer. Entre fazer e não fazer existe distribuição, como no caso da indústria de automóveis, existe franqueamento, como no caso da indústria de alimentos, que tem muito, existe comprar no mercado, então existe todo um contínuo, e não somente é. fazer ou não fazer. Deixa eu só fazer uma breve explicação, Kerli, sobre um termo que você usou aqui, que é o tal do joint venture, né? Eu acho que muitos de nós conhecem essa expressão, mas dentro do contexto que a gente está tratando aqui, você poderia ter, assim, em um extremo, uma empresa que compra o insumo de um fornecedor específico, como é o caso aí da Coca-Cola que você descreveu. Aí você poderia ter uma empresa que ela mesma produz, né? No outro extremo, ela mesma produz o insumo que ela vai precisar. E quando a gente fala numa joint venture, a gente poderia falar assim: a Coca-Cola faz um acordo com a usina de açúcar e elas criam uma terceira pessoa jurídica que ambas são sócias, mas que a função daquela terceira pessoa jurídica é exclusivamente atender a esse fluxo. Então, é uma empresa de sociedade compartilhada entre o fornecedor e o demandante, mas que acaba. E esse tipo de arranjo pode servir também lá na ponta, na distribuição, independente da característica específica do contrato. Mas o interessante é resgatar esse aspecto do contínuo, ou seja, de uma gradação entre um extremo de simplesmente comprar e o outro extremo de simplesmente fazer internamente, né? Só para adicionar essa explicação aí que poderia esclarecer para algumas pessoas, tá certo? Podemos seguir adiante ou quer Podemos completar? seguir? Não, não, vamos seguir. Tá certo, então vamos lá. Bom, voltando agora àquele ponto fundamental que espero que não que vá, não é que não seja que não se repita, mas que vá se diluindo à medida que vamos esclarecendo. Não é verdade que uma empresa é melhor do que outra, mais rentável do que outra, pelo fato dela ser mais integrada verticalmente, ou não. E demos exemplos da Amazon, da Apple e tal, que o grau de integração é pequeno e, no entanto, são empresas absurdamente lucrativas. A Amazon, o grau de integração é praticamente mínimo e, no entanto, está aí. Aí tu já pensou, por exemplo, o grau de integração de uma empresa como Mercado Livre, que é a maior empresa, a empresa mais valiosa do Brasil? Tem nada, não tem nada a ver. Já a Petrobras tem um grau de integração, ela produz petróleo, ela refina petróleo, ela distribuía petróleo. Mas ela vendeu a distribuidora de petróleo, está acabando de vender a distribuidora de petróleo. Aí você diz, pô, mas ela não poderia estar ganhando também o dinheiro da distribuição? Pode ou não. Pode ou não. É provável que ela vendendo a distribuidora, ela possa financiar atividades mais lucrativas dela, que seja exploração e refino.
E pode ser até que ela venda refino e não, meu negócio é exploração. Quer dizer, isso depende, não é verdade que a empresa que é mais integrada ou menos integrada é mais rentável ou menos rentável. Isso depende de cada uma das circunstâncias. Quando a empresa, quando isso de uma maneira mais simples, mas por quê? Por que é que uma empresa não pode absorver mais uma etapa da sua da integração e ganhar dinheiro com aquilo? Por uma razão simples. Pelo menos uma. Economia de escala. Economia de escala. Veja, imagine que um cara que. Esse mesmo cara, essa mesma usina que a Coca-Cola produz para a Coca-Cola, ela produz para a Coca-Cola, mas ela produz, acima de tudo, para o mercado internacional. Ela produz álcool, ela produz para o mercado nacional. Então, ela produz numa escala muito, muito grande, comparada com a escala da necessidade da Coca-Cola. Então, a Coca-Cola, para fazer, tem que comprar uma usininha pequenininha para produzir aquela quantidade de açúcar. Então, era uma perda enorme de lucratividade da Coca-Cola se ela fosse agora comprar aquele açúcar que ela mesma produz. Quer dizer, em vez de comprar, é produzir aquele açúcar. Por quê? Porque aquele açúcar ia ser muito caro comparado ao açúcar que ela compra dessa usina. Porque essa usina tem um ganho de escala enorme, ela produz em escala enorme e, com isso, ela consegue vender açúcar muito mais barato, aquele açúcar especial da Coca-Cola, vender muito mais barato a ela do que se a Coca-Cola comprasse uma pequena usina para produzir aquele especialíssimo açúcar que ela precisa. Não estou dizendo que isso não acontece. Isso pode acontecer. Algumas empresas, que geralmente empresas que produzem produtos de alto valor, isso pode acontecer. É muito na indústria de vinho, isso é extremamente comum. O cara produz aquele vinho, aquela cepa, desenvolve aquilo, colhe, esmaga, estoca, engarrafa. Então, todas essas etapas ele produz por quê? Porque ele precisa controlar a qualidade daquele produto. Ele não estou dizendo, tem vinho de qualidade inferior, que é produzido por um, engarrafado com outro, produzido numa cooperativa e tal. Mas tem situações em que o vinho é produzido dentro somente daquelas circunstâncias muito estritas. Eu, quando digo aos alunos, quando dou exemplo, por exemplo, do caso da cachaça, só dou porque existe o Google. Se não fosse o Google, eu não dava, porque pô, a minha fama de mentiroso ia se tornar, se espalhar por todo canto. É, você tem cachaça no Brasil que custa R$ 500 o litro. Eu digo 500 porque eu não quero ser mais. Lá na terra de Luiz. Então, é claro que aquela cachaça dali, ele não compra cana de ninguém. É claro que ele não armazena nos barris de ninguém. É claro que ele não controla a produção do outro em garrafa, é claro que não. Ele precisa desenvolver todas aquelas etapas, porque ele precisa controlar para chegar e dizer, pronto, eu vendo uma cachaça de R$ 500 a garrafa, o litro. Quer comprar? Não quer comprar? Tem quem queira comprar. Pronto. É só essa cachaça que antigamente se chamava Havana, mas Cuba reclamou, depois de muito tempo, o sucesso dela e pegou a marca de volta, que ele disse que era a marca do rum, e realmente o rum Havana é um rum muito conhecido há muitos anos, mas chama-se hoje Santiago, Santiago, vem de Santiago, Santiago, é só procurar no Google a cachaça Santiago, Santiago é outro sobrenome, que e você vai ver o preço que ela está vendida hoje no mercado no Brasil. É claro, a integração aí desse processo é enorme. O cara vai desde a plantagem da cana, a colheita da cana, esmagamento, todas as etapas que ele precisa daquele produto. Mas em geral não é assim. A Coca-Cola quer aquele açúcarzinho dele, mas também não quer o açúcar do açúcar, é o açúcar. E qualquer usina, a Coca-Cola pagando a ela um pouquinho mais, ele separa e faz aquele açúcar especial para ele. Então, volto à ideia de contínuo. Outra coisa que acontece, que pouca gente presta atenção, é o chamado a disciplina do mercado.
Isso é uma coisa que os economistas têm muito consciente, mas que os administradores precisam abrir os olhos para ele. Quando uma empresa integra, ela perde a disciplina do mercado. Imagine a Coca-Cola resolvesse produzir açúcar para ela. Meu amigo, primeira coisa, o açúcar é um elemento importante da produção, mas é um custo a mais na produção. O grande custo da Coca-Cola é o custo da marca. Então, você acha que o cara faz as contas no final do ano e diz, a empresa deu 20% esse ano. Aí aparece um chato lá e diz, mas o nosso açúcar está muito caro, a gente está produzindo açúcar 10 centavos acima das usinas em Pernambuco. O senhor pode até dizer, beleza, vamos resolver esse negócio do açúcar, agora vamos fazer a festa de final do ano e tal. Quer dizer, porra, porque ele já. Isso não, tá bom que diminui em 0,tanto% o lucro da empresa, mas imagina o caso da usina que fabrica para a Coca-Cola, se ela começasse a fabricar açúcar mais caro do que os concorrentes. O que é que aconteceria? Aí sim ela podia se dar absurdamente mal. Por quê? Porque ela estava na disciplina do mercado, ela estava na concorrência, ela estava naquelas ideias que Luiz falava na primeira aula. Ela não estava sendo eficiente. Mas se uma empresa que está, digamos, integrada e produzir um açúcar, Coca-Cola, um açúcar um pouquinho mais caro, se engole, não tem um controle que equivalha à disciplina do mercado. A disciplina do mercado é cruel. Se aparecer um concorrente fabricando mais barato, digamos, a Coca-Cola não ia dizer, epa, tem alguém que está fabricando usina mais barato. Não, o cara ia olhar para o estado integral da empresa. Mas a outra usina que vê um concorrente fazendo mais barato, ele imediatamente vai perguntar o que é que ele está fazendo, qual é a técnica de produção, o que é que houve de mudança na tecnologia, por que é que ele está fazendo, está conseguindo vender açúcar mais barato, ganhando mais dinheiro do que a gente. E pode chegar a uma conclusão que é não, porque ele tem de recursos, isso aí é o final do nosso curso, ele pode ter terras melhores do que você tem, e aí vai dormir. Ele vai ganhar mais do que você porque tem recursos superiores. Esse é o último tema do nosso curso, recursos. Ok. Mas pode ser simplesmente porque ele estava usando uma tecnologia que você não tinha sido capaz de controlar a temperatura tão bem quanto ele controlava e tal. Então, essas duas coisas são fundamentais. Escala, se você resolve produzir, integrar, você pode perder porque você perdeu a economia de escala e você pode perder porque você perdeu a disciplina do mercado. Então, abra os olhos. Não é verdade que uma empresa, porque integra a produção, vai do insumo ao produtor final, é uma empresa mais lucrativa do que aquela que faz somente uma etapa da produção. Então, não tem essa ligação, não é absolutamente necessária. Pode acontecer ou não. E, em geral, não acontece. Tão em geral não acontece que as empresas, em geral, não criam grandes cadeias, não assumem grandes partes da cadeia produtiva. Né? Afora, afora que quando você resolve produzir internamente, existe uma coisa chamada curva de aprendizado. Todos nós sabemos que uma empresa, e nós, como indivíduo, a gente tem uma curva de aprendizado. Eu e Luiz estamos nessa curva de aprendizado de dar aulas desse tipo. A gente está. O começo era terrível para abrir, para não abrir. Ainda hoje tem um monte de dificuldade, mas comparado com o que era um mês atrás, quando a gente começou a imaginar isso, já tem avanços muito grandes. Isso chama-se curva de aprendizado, e as empresas pagam caro por esse aprendizado. Né? E ainda mais, se lembre disso, que uma empresa, quando decide também fazer essa integração vertical, ela aumenta a sua complexidade. Ela aumenta a complexidade. Uma coisa é você gerir uma empresa focada e outra é uma empresa que atua em várias etapas. Agora, só fazendo outro comentário também de outro tema. Muitas vezes as empresas se integram não por interesse econômico da empresa, e sim por conta dos interesses dos seus CEOs. Muitas vezes uma empresa
aumenta o seu grau de integração, que para se tornar uma empresa maior, para dar mais poder, para dar mais status, para dar mais a visibilidade aos seus CEOs. E é muito comum na história das empresas, elas aumentam seu grau de integração, seus CEOs são endeusados, daqui a pouco a empresa começa a ficar pouco rentável, começa a vender essas partes e aqueles que fizeram a integração já se locupletaram, já reinaram, já enricaram com ela. Então, muitas vezes, a verticalização da empresa não acontece não em função do interesse da empresa, mas em função do interesse dos seus CEOs. Mas isso é uma parte do curso que não faz parte da nossa disciplina, mas é uma parte importante. Ô, Kelly, mais adiante a gente vai ter que comentar aí com os nossos estudantes tanto a prosperidade e o crescimento da IBM, né, que já foi uma das Você maiores faça esse empresas. comentário, Luiz. Você acha que é um comentário importante? Aproveite e faça agora. Eu acho que é um Tá, comentário. podemos fazer agora. Mas depois também nós vamos querer comentar um pouco sobre a Vale do Rio Doce e aquela disputa com o Lula, que Exatamente. queria que a Vale do Rio Doce produzisse aço. Tá, eu Aço. estou vendo que você quer levantar aí, eu vou comentar um pouco então sobre a IBM, Comentem aí tá? enquanto vou tomar um pouco d'água. Pronto, então, gente, a IBM, como muitos de vocês talvez conheçam, ela já foi uma das maiores empresas do mundo, uma empresa extremamente inovadora e que, durante certo tempo, ela foi o que hoje a gente tem como a Apple, tá? Ela era a empresa mais inovadora, mais respeitada, com operações espalhadas em todo lugar do mundo. E em um determinado momento, né, toda vez que a gente vê estudos de caso sobre a IBM, a gente muitas vezes vê as pessoas recorrendo à análise de um grande erro que teria sido de a empresa ter focado seu talento, sua estratégia na produção de máquinas, né, na produção dos computadores, quando dentro da indústria a que ela fazia parte, o desenvolvimento de software, o desenvolvimento de sistemas operacionais, de programas de computador, era o caminho de geração de valor. Então, ela demorou muito tempo para perceber isso. Durante muito tempo, ela começou a perder a liderança, e a maioria dos estudos de caso que tratam da IBM falam sobre essa escolha. Mas um pouco antes disso acontecer, nas décadas anteriores, a IBM já tinha se tornado essa empresa tão grande, mas tão grande, com operações em mais de 40 países diferentes, que a gestão dessa empresa gigante, se tornava extremamente complexa. Ora, com o tempo passado, né, com o benefício do tempo passado, todos nós podemos olhar aí para essa questão e falar: ah, é muito simples resolver esse problema. Uma empresa multinacional, uma empresa de operação global, ela precisa combinar uma estratégia global, né, uma visão global, mas com maior liberdade para que as unidades locais tenham a sua própria leitura do ambiente, façam negócios, tomem decisões, algumas delas de importância de maior escala, e que, no caso da IBM, isso demorou muito a acontecer. Então, durante muito tempo, ela teve a pretensão de conduzir estratégias muito centralizadas. E isso ajudou, digamos assim, a explicar por que que a empresa um pouco perdeu ou deixou sob ameaça a liderança que ela tinha do mercado. O outro exemplo que eu mencionei aqui, Kerli deve estar voltando, ele vai comentar um pouco mais, mas um fenômeno que aconteceu aqui no Brasil durante o governo Lula. Então, durante o governo Lula, um principal presidente da Vale do Rio Doce, todo mundo sabe quem é a Vale do Rio Doce, uma das maiores empresas de mineração do planeta, detentora, né, com o direito de explorar algo como um terço ou até mais das jazidas de minério de ferro do planeta. Então, uma empresa extremamente eficaz, eficiente, com um poder de mercado enorme, com uma participação gigante no mercado global e extremamente rentável. E diante da percepção daquela gigante, o Lula teve a ideia de falar: não, não pode ficar assim não. Mas aí eu passo a bola para o Kerry, para ele acabar de contar essa história, que ele gosta muito dessa história também.
Não, mas essa história é mais uma, quer dizer, Lula, na minha opinião, que fez coisas importantes na economia, estava errado nessa decisão da Vale de integrar verticalmente uma empresa, quer dizer, naquela ideia de que uma empresa deveria aproveitar, digamos assim, todos os lucros gerados na cadeia de produção. Uma empresa pode ser extremamente rentável, como a Vale, sem fazer aço. E a visão que criou tanta celeuma era uma visão de que a Vale deveria integrar, no caso, integrar em que direção? Para baixo. Integrar no sentido downstream, fazer essa integração, de modo que aproveitasse, digamos, dos lucros dessa integração. Mas não nisso. Podia outra empresa fazer isso, podia ser até outra empresa brasileira, mas não necessariamente a Vale. Não era pelo fato dela ter minério de ferro que ela era obrigada a fazer aço. Que isso seria uma boa decisão econômica fazer aço. É uma visão um pouco primária da compreensão, uma compreensão um pouco primária de uma empresa, na minha opinião. Não, Vamos. e o mercado de aço no momento estava abarrotado, né, existia uma A produção sobre-oferta. mundial estava uma sobre oferta. É. Né? Não havia razão nenhuma para você inaugurar uma produção de aço na empresa. Graças a Deus não foi feita, graças a Deus. Vamos em frente. Mas o presidente da Vale do Rio Doce teve sua cabeça cortada por causa disso, né? Ele não resistiu. Politicamente, ao enfrentar o presidente, ele acabou criando ali as razões para ser substituído na sequência. Mas vamos Beleza. adiante, então. Pronto. Agora a gente está falando mal, digamos assim, da decisão de integrar, mas há também custos ligados à decisão de comprar. E há custos ligados à decisão de comprar? Claro que há custo à decisão de comprar. A Coca-Cola tem custos na decisão de comprar o açúcar dela. Ela tem o custo de encontrar um fornecedor, negociar com o fornecedor, contratar com o fornecedor, processar um fornecedor quando ele não cumpre os contratos, tem os custos de judicialização. Custos de transação são custos importantes numa empresa. E além do mais, as empresas têm uma coisa importante também, que é chamado segredo. Todas as empresas, claro, isso área mais, área menos, mas as empresas têm também segredos delas que elas não gostam de dividir com outras empresas. Então, a decisão de comprar no mercado também não é uma coisa muito fácil, não. Tem esse custo. Uma empresa, quando muitas vezes a empresa tem um segredo de produção importante, que ela diz, não, eu não quero nem sequer que o cara saiba o que é que eu estou usando, o que é que eu estou fazendo aqui, deixa eu mesmo fazer, eu faço internamente. Então, quando ele compra no mercado, de alguma forma ele está revelando, ele poderia revelar informações que ele não quer revelar. Se você trabalha na indústria de armas, na indústria de bombas e tal, seguramente você tem muito cuidado nessas compras, porque ninguém gosta de explicitar exatamente o que está fazendo. Tanto é que você vê que é muito comum a briga dizer, o país tal está produzindo isso, aquele é um conjunto de empresas do país que produzem aquela coisa, e não, estou produzindo urânio, mas não para esse fim, para aquele fim e tal. Então, nesse caso aí, você tem muitos incentivos aqui, a verticalizar, a empresa fazer tudo dentro dela para evitar de revelar no mercado o que é que efetivamente ela está fazendo, né? Mas os custos de transação são os elementos fundamentais para essa decisão de fabricar ou comprar. Aí está uma definiçãozinha uma definição
de custo de transação, só dou exemplo, que é uma definição verbal inicial. São os custos decorrentes da negociação, análise, formulação, mensuração, acompanhamento e judicialização de contratos em uma negociação. Pronto. E está entre parênteses aí, esses custos se ampliam significativamente na presença de comportamento oportunístico. Comportamento oportunístico é o comportamento de uma parte ou das partes de um negócio que tem informação privilegiada e que usa essa informação para obter ganhos extras. Toda vez que, por exemplo, você aluga um apartamento, o cara, é muito comum que você vai alugar um apartamento e o cara não quer cachorro no apartamento, não quer animal no apartamento, e você tem animal e você no contrato você não revela que tem animal. Depois que você faz o contrato, você aparece lá com o animal. Aí o cara, pô, mas o animal não pode. O cara diz, onde é que está aqui no contrato? É claramente um comportamento oportunista. Ou você também aluga um apartamento e na primeira semana lá, tudo maravilhoso. Na sexta-feira, você diz, agora meu primeiro fim de semana no apartamento. Quando você acorda às 5 horas da manhã, o cara montando uma feira exatamente na lateral do seu apartamento. E aí você diz, opa, puta que pariu, essa é uma feira aqui de lado, dia de sábado, dia que eu gosto de dormir até meio-dia. O cara tem informação privilegiada, o cara que te alugou. Como o cara que tem um cachorro também, que alugou tendo um cachorro, também tem uma informação privilegiada. Então, as partes podem usar essa informação privilegiada e ter um comportamento oportunístico. Então, custo de transação pode ficar muito ampliados quando você tem comportamento oportunístico. E o comportamento oportunístico não é algo incomum, não. Digamos que é um comportamento usual nos negócios. Pronto. Um pouco a gente está falando agora sobre contratos, mas contratos também. Nós temos a solução dos contratos? Tem. Os contratos realmente são uma solução importante, tanto é que também deram o Prêmio Nobel de Economia, essa parte de contratos. É uma parte, a economia avançou muito. Hoje, uma boa escola de economia tem, assim como também as boas escolas de direito. A escola de direito hoje tem uma ligação muito forte com a economia. Você não duvide, qualquer dia desse a gente vai ter alguém da área de direito ganhando o Prêmio Nobel de Economia. Pode ficar tranquilo, porque eu vejo vários livros de economia. Agora mesmo eu estava lendo um livro de, por exemplo, aquele. Pronto, está aqui um livro, Nudge, livro que Luiz conhece de Cós Salteado. É Richard Thaler, que é Prêmio Nobel de Economia, e o outro é Cassius Stein. Só que Cassius Stein é da área de Direito. Stein é professor da Escola de Direito de Harvard, não é de Economia. Enquanto que o Thaler é professor de Economia de Chicago. Eu tava vendo um livro agora chamado Innovative Markets. Um autor é um diretor, um economista prático, um economista-chefe de uma grande empresa, de uma grande dessas das maiores, que eu não quero citar aqui porque eu posso estar enganado em relação a ele, mas é uma dessas maiores, e o outro é professor de direito também noutra área. Então, essa ligação do pessoal de direito com a economia está ficando muito forte. E um laço muito forte é na área de contratos, que às vezes o pessoal de direito aprendeu muito sobre empresas, sobre economia, em contratos, e também com essa parte de teoria comportamental, que fez também uma ligação muito grande de direito, de economia, com psicologia e tudo mais. E então, os contratos tendem a proteger as partes envolvidas e estimular o comportamento oportunista. E sua efetividade depende da completude e a capacidade de fazer-se cumprir. Então, os contratos precisavam ser completos e também ter a capacidade de fazer-se cumprir, que, como está colocado entre parênteses aí, enforcement, quer dizer, a capacidade dos contratos de se fazerem respeitados. Então, se você assina contratos e você tem um sistema jurídico que não permite que você processe ou que você penalize
aquela parte que não cumpriu o contrato, o poder de enforcement é pequeno, e isso pode ser um desestímulo muito grande a que as empresas negociem, a que as empresas produzam internamente. Dizer, bom, o custo de enforcement é muito grande, eu vou passar anos e anos decidindo na justiça, isso tem um custo altíssimo. Claro, existem alternativas a isso, não é alternativas, existem um pouco umas soluções, não que extingue, que não pode extinguir a decisão jurídica, mas foi desenvolvido uma solução do tipo contratos, as empresas fazem contratos de caráter privado e não se submete a um julgamento diz, ó, a gente vai assinar o contrato, mas quem vai julgar nós não vai ser a justiça comum. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente contrata uma câmara. Existem câmaras hoje que vivem de fazer esse tipo de julgamento. Então, as empresas sabem que o enforcement é muito frágil, o sistema legal é muito devagar, digamos, no caso do Brasil, e elas fazem naquelas câmaras, como é o nome, Luiz? Câmaras de... Pronto, É, as câmaras conciliação? conciliação, não é nem conciliação, câmaras de... Onde você diz, ó, se a gente tiver uma dúvida, quem vai decidir é a Câmara, e não a Justiça Comum. Mas, claro que alguém, no último caso, acaba correndo para a Justiça Comum e tal. Então, o enforcement uma parte importante uma Arbitragem. parte da parte importante, Arbitragem. arbitragem, câmaras de arbitragem, É. câmaras de arbitragem. Então, o serviço de arbitragem, inclusive grande parte do desenvolvimento deve-se a um ex-político de Pernambuco, o Marco Antônio Maciel, que está vivo, mas que ele foi uma das pessoas, um dos parlamentares e tudo que trabalhou muito nessa parte de arbitragem. Então, o Brasil tem um sistema de arbitragem já bem desenvolvido. Muita gente na Bolsa, em vários lugares, fazem contratos com a cláusula de arbitragem. Pronto, se houver discordância, vamos para a Câmara de Arbitragem. E a Câmara de Arbitragem, o que ela decidir, a gente cumpre. Eu conheci Câmara de Arbitragem informais a minha vida inteira. Era muito comum, numa etapa do desenvolvimento rural, que as brigas de terra, que podiam dar morte, podia tal, aí geralmente as famílias diziam, vamos fazer o seguinte, vamos chamar seu fulano, doutor fulano, uma pessoa reconhecida na comunidade como uma pessoa que era amigo de um e que era amiga de outro. O que ele disser, a família aceita. Aí a família dizia, caramba, a briga... Não, mas tá bom, vamos aceitar. E aí o cara ia lá e dizia, não, cadê a sua escritura? Cadê a sua escritura? Não, a cerca passa aqui. Pronto, o cara saía, às vezes não saía muito satisfeito, mas evitava que um matasse o outro, que um queimasse o outro, tudo, e era um tipo de arbitragem, claramente um tipo de arbitragem. E hoje existe essa arbitragem de uma maneira formal. Você entra inclusive na Bolsa, você pode fazer negociações e tudo com uma cláusula de arbitragem. Se houver dúvidas, a gente vai decidir na Câmara de Arbitragem. E a gente se compromete a cumprir o que a Câmara decidir. Ok. Falar um pouquinho mais sobre o comportamento oportunista, né? Melhor, quer dizer, o cara, aquilo mesmo que está falando, comportamento oportunista, ele se aproveita da assimetria de informação. O que é a assimetria da informação? No caso do cara que alugou o apartamento, ele tinha informação de que ali tinha uma feira. Ele se aproveitou dessa assimetria e fez um contrato onde não levou em consideração isso, né? Então, isso dá margem para impor perdas à outra parte, utilizando-se do engodo, do engano. Engodo o cara engana o outro, né? E não é um engano explícito, às vezes não é nem um engano explícito, cara. Pô, mas você nunca me perguntou se tinha uma feira, você nunca me disse que era importante a feira. Você nunca me disse também que não podia cachorro, que tinha cachorro e coisa e tal e tal. Eu me lembro muito bem que eu tinha dificuldades quando era jovem de alugar apartamento, porque dizia, não, você não tem renda, é estudante, não, pequeno, e às vezes usava esse tipo de coisa, pedia alguém, um conhecido
que já era profissional, eu alugo um apartamento e tal, o cara alugava o apartamento e daqui a pouco íamos nós, ele alugava para uma família, e eu 5, 6 pessoas para um apartamento e tal. Aí, às vezes, pô, mas eu não aluguei. Tá, mas você não me disse que tinha restrição para fazer isso e tal. Não, mas você realocou. Não, não realoquei, não. São parentes, amigos, coisas assim e tal. Então, em resumo, é muito comum o uso de informação. Estou dando um caso simples de aluguéis de imóveis que todos nós temos experiência. Agora, você imagine na relação entre empresas, quer dizer, a quantidade de informação assimétrica que existe. Então, num ambiente onde você combina a informação assimétrica e racionalidade limitada, que é a característica geral de todos nós, ninguém é capaz de processar toda a informação que existe. Então, além de você não poder fazer um contrato completo, complexo, seria absolutamente complexo, ninguém tem essa capacidade intelectual de fazer um contrato perfeito, e mesmo que tivesse essa capacidade absurda, um comportamento oportunista necessariamente poderia acontecer. Por quê? Porque o cara fez o contrato perfeito, dado aquelas informações. Mas se o cara escondeu algumas informações, ele pode fazer o que pretensamente era um contrato perfeito, e depois o cara diz, está aqui, sim, mas não tinha nada que proíba esse tipo de ação. Então, racionalidade limitada, comportamento oportunístico, tudo isso são coisas que tornam os contratos importantes, úteis e bons, mas longe da perfeição. Então, desista da chance de eu vou resolver esse problema com um contrato perfeito. Esse não existe. Lembrando que a gente vai voltar a esse termo da racionalidade limitada, lá adiante nós vamos falar do aspecto comportamental, né, de como que a psicologia humana de fato funciona e não aquela que muitas vezes os economistas assumem, né, uma capacidade cognitiva extraordinária, uma inteligência, a informação perfeita. Então, a gente mais adiante vai voltar a essa questão e, afinal de contas, a maneira como a gente toma decisão quando a informação é incompleta, quando a informação é imperfeita, imprecisa, sabidamente imprecisa, tudo isso vai introduzir ainda um pouquinho mais de pimenta para esse caldo aí, não é, Kelly? Seguramente. Na parte vai ter, vocês notem no programa que tem uma parte que tem economia comportamental. E nesse ponto aí, essa parte de racionalidade limitada cumpre um papel muito importante. Muito bem. Aqui ele está falando um pouquinho da racionalidade limitada. Pronto. Você podia falar um pouquinho disso, né, Luiz? Claro. Aí, desse. Então, a gente aqui tem uma descrição, né, o fato de que o raciocínio humano, né, o juízo humano, ele tem limitações, e que quando a gente está no papel ali, a gente muitas vezes não reconhece, a gente acredita que o cérebro, a inteligência, as informações, às vezes complexas, todas elas vão ser absolutamente incontestes, vão ser evidentes para ambas partes no contrato. E na verdade não é assim, né, a gente sabe que as informações, muitas vezes o nosso cérebro tem dificuldade em lidar com as informações, a gente tem uma memória que é imprecisa, a gente lembra-se de certos detalhes, aí depois fala: "Não, mas aquilo eu falei, mas não coloquei no contrato". Então, as limitações naturais, e aqui a gente não está jogando por baixo ou depreciando a admiração que todos devemos ter pelo raciocínio humano. Mas o fato é que ele não é absolutamente perfeito. Ele toda hora está sujeito, inclusive de certas maneiras previsíveis, a cometer certos erros. Então essa vai ser a temática que a gente vai falar mais adiante. Mas, a gente deve muito dessa área a um pesquisador famoso chamado Herbert Simon, que também foi ganhador de prêmio Nobel, só que bem mais lá atrás, e que ele discorre sobre essa racionalidade limitada, cria boa parte desses conceitos, abre um caminho para tanto para o estudo organizacional dentro da administração, como para a economia e a psicologia econômica, que só lá à frente foi começar a reconhecer a
importância dessas abordagens, tá? Então, isso acaba, fortalecendo essa ideia de que o estabelecimento de um contrato completo, né, que seja capaz de prever todos e todas as circunstâncias, todos os detalhes, de modo a garantir sempre uma execução fácil, relativamente, fluida e sem qualquer, discordância, sem qualquer turbulência, isso não existe, tá? Não existe tanto pela dificuldade nos contratos em si, mas também pelas limitações naturais do raciocínio humano, do juízo humano, e essa é uma área que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, não é isso, Kelly? Exatamente, um ponto importante do curso. Pronto. Tá, Eu acho que já estamos avançando muito no tempo, já muito conceito novo, muita ideia nova. Vamos preparar um questionário um pouco maior para ir fixando essas ideias. Dentro daquela ideia, pergunta aos colegas, vê o vídeo, rever o vídeo, pergunta aos professores. E vamos terminar essa aula, acho que com essas ideias de estrutura de governança. A estrutura de governança é vamos imaginar assim, uma maneira como se organizam as empresas para realizar as transações. Quer dizer, quero só apresentar esse nome, dizer que aí se deve esse estudo dessa parte que vai ligar a estrutura de governança com o custo de transação se deve ao Williamson, também ganhou o Prêmio Nobel de Economia com essas ideias já agora no século XX. Então você está vendo que esse tema tem vários Prêmios Nobel de Economia e Prêmio Nobel de começa com o Prêmio Nobel do grande da teoria de Nature, a firma, como é o pai de nós todos, Luiz, tá da primeira. Hã? Adam Smith, Não, 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 não. Estou falando da ideia de custo de transação. O, Coase, o Coase, Ronald Coase. Quer dizer, depois a gente tem o pessoal do Prêmio Nobel da área de teoria dos contratos, depois agora novamente o Nobel de Economia. Estou falando dos anos 20, do século XXI, dessas ideias de estrutura de governança ligadas à custo de transação. E além do Prêmio Nobel de Herbert Simon, que foi lá nos anos 70. Quer dizer, então, a gente está envolvendo ideias realmente importantes, ideias que levaram os seus criadores a ganhar o galardão máximo dos economistas, que é o Prêmio Nobel da área. Então, estrutura de governança é isso, como a gente vai se organizar essas transações. Se através do mercado, a empresa usa simplesmente o mercado, ou se usa a estrutura de governança empresa. Isso é, eu digo usar a estrutura de governança empresa é quando a Folha de Pernambuco decide que ela vai fazer uma empresa que engloba a produção do jornal e a impressão do jornal. Então, ela disse, sabe uma coisa, essa estrutura aqui, essa empresa, também chamada de estrutura hierárquica. Agora tem hierarquia aqui dentro, então, que controla a edição e a impressão do jornal. Mas uma empresa que produz livros, ela pode usar a estrutura mercado. Ela simplesmente imprime, vai no mercado, enquanto a gráfica que oferece preços e qualidade dentro do que ela quer, e usa a estrutura mercado. E existem estruturas híbridas, estruturas de governança híbrida, do tipo franchise, representação, joint ventures, coisas do tipo. Então, a nossa aula, que eu garanto a vocês que agora é uma aula que a gente já sabe essas ideias, já vai amadurecer durante uma semana essas ideias, vai resolver o questionário. Primeiro, ver várias vezes esse vídeo, resolver o questionário, a aula da sexta-feira, de novo, para a nossa aula síncrona, para cuidar e amadurecer ainda mais essas discussões. E na próxima semana, uma outra aula como essa, agora focada nas estruturas de governança, onde a gente pode apresentar tabelas, gráficos e equações. Então, fazer isso de uma maneira mais formal. Então, da minha parte, muitíssimo obrigado por esse
tempo, um tempo relativamente grande de dedicação a escutar e a pensar. Não tem como assistir isso e, de alguma forma, vir juntando ideias novas para praticamente todos vocês. Tem alguns poucos que você, não, já estudei isso na cadeira de micro 3 ou em administração, não sei bem, em organizações, alguém já tinha falado um pouco disso, aquilo, mas seguramente temas novos, importantíssimos, e que nós esperamos que, com essas 2 semanas dedicadas a esses temas, que eles sejam, digamos, o início de uma maturação, que, caso alguém se interesse pelo tema, leva a fundo. E se não se interessar, seguramente ampliou e muito a visão dele, tanto de empresa quanto de mercado. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todos que estão vendo o vídeo. E vamos nos encontrar na aula síncrona da sexta-feira, com ambas as turmas, quer dizer, em horários diferentes. 2 aulas síncronas, uma pela manhã, de 8 às 10, e outra aula síncrona de 18h30 até 20h30 da sexta-feira. Então, bom descanso a todos, depois desse tempo todo dedicado a esse vídeo, e deixo com o Luiz o fechamento dessa aula. Pessoal, muito obrigado também. Essa temática é uma temática que a gente dedica um carinho especial, porque ela é um pouco filosófica, ela nos permite uma visão por trás das aparências, do que a gente vê uma empresa, e muitas vezes a gente não entende com a devida profundidade o funcionamento do sistema empresarial, do sistema de mercado, e eu acho que até aqueles que gostam da discussão sobre capitalismo, socialismo, podem buscar aí nesses vídeos de hoje uma série de reflexões interessantes, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, Dr. Kelly, obrigado a todos que nos acompanharam, e a gente volta na próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço.